do sexto ano. Hoje nós vamos falar, tá, no nossa primeira aula do módulo 2. Agora a gente está no segundo bimestre e eu vou falar para você sobre arte rupestre, tá? Essa nossa aula ela vai estar baseada nas páginas 128 a 130 do nosso segundo módulo, tá? E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar sobre o panorama da arte rupestre mundial, vamos falar sobre a história, vem antes da história, né? E nós vamos terminar com o exercício, tá? Então vamos seguir. Bem, qual é o panorama que a gente pode traçar sobre a arte rupestre mundial? Bem, olha só, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a arte rupestre, ela foi a primeira, tá, o tipo de manifestação artística criado pelo homem na pré-história, né? Chama arte rupestre porque ela é feita no teto ou na parede das cavernas. E como é que a gente tem a ciência disso? Porque ficou uma série de registros, né, que permaneceram ao longo do tempo, e através desses achados que são feitos pela arqueologia, nós podemos ter o conhecimento disso, dessa manifestação artística. E é importante vocês saberem também que essa arte rupestre, ela existe em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Bem, tem uma parte do nosso módulo que está falando sobre a história que vem antes da história. Notem que a história que vem antes da história, tá? Olhem que a história está com um H minúsculo e o segundo história está com H maiúsculo. A primeira eu estou falando de um relato, tá? O primeiro termo, história, com H minúsculo, eu estou falando de um relato. Qualquer relato que seja é uma história. O segundo, a segunda palavra história que aparece nesse título aí, né, com H maiúsculo, eu estou falando da ciência do homem no tempo. O relato, né, a ciência que relata os feitos do homem no tempo, que é a história. O que é? Aí começa com uma pergunta. O que é a pré-história? A pré-história, gente, ela é um nome dado, tá, a um período muito longo de tempo, tá? É o maior dos períodos que existe na existência humana, tá? Para efeito de estudo, o tempo de existência ele foi dividido em períodos, e um desses períodos é a pré-história, tá? Mas vamos lá, o que é a pré-história? Pré-história. Então aí já está mais ou menos, dá para a gente ter uma ideia. Pré-história é o que vem antes da história, tá? É o período que vem antes da história. Mas como é que é demarcado isso daí? Olha só, combinou-se, tá, que a história, tá, ela começa quando o homem inventa o sistema de escrita. Então, do aparecimento do homem sobre a Terra até a invenção da escrita, a gente tem a pré-história. Depois da invenção da escrita, nós temos aí a história, tá? Porque ela já pode ser escrita, ela já pode ser relatada. É um marco a invenção da escrita. Agora, bem, vamos seguir em frente, né? A invenção da escrita, então, ela demarca o início da história, tá? E o que aconteceu antes da escrita? É importante? É importante. Nós temos a existência do homem. O homem tinha, tá, o seu modo de vida, tá? Não significa que esse período não foi importante, porque esse período também foi marcado por uma série de evoluções, tá? A forma de viver, tá? O período que o homem foi coletor e caçador, depois ele virou agricultor e criador,
Tudo isso foram evoluções, e essas evoluções elas levaram a terem nomes, tá? Então o que acontece? Para efeito do nosso estudo, tá, foi dividido em período paleolítico, tá? Paleolítico e período neolítico. Então deixa eu falar para vocês mais ou menos como é que o que significa isso, né? Período paleolítico, tá? É o período que vai de 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 2000 antes do nascimento de Cristo, tá? Então paleo significa antigo, e lito, né? Pedra. É o antigo período da pedra, tá? E o Neolítico? O Neolítico vai de 10.000 antes do nascimento de Cristo até 4.000 antes do nascimento de Cristo, ou seja, até a invenção da escrita. Aí começa a história, tá? E qual é a particularidade de cada período? O que aconteceu, tá? Bem, o período paleolítico é o mais antigo, tá? Que se tem o registro da humanidade, tá? Nesse período o ser humano se dedicava quase que exclusivamente à caça de animais, à coleta de frutos e raízes. Então ele era caçador e coletor, tá? Viviam em cavernas, tá? Ele era nômade, andava de um lugar para outro, e nesses lugares que ele chegava, ele se abrigava em cavernas, que eram a forma de uma moradia temporária, mas já pronta, tá? Eles não se fixavam numa região por muito tempo, tá? Embora haja registros de povos que habitavam determinadas regiões durante tempo. E geralmente era nessas cavernas onde eles faziam esses inscritos que a gente chama de arte rupestre, ou desenho rupestre, né? Já no período neolítico, tá? Que eu falei para vocês, é o fim do paleolítico e é o início da história, tá? Neolítico, novo, novo, tá? Lítico também é pedra, tá? O modo de vida do ser humano sofreu aí nesse período uma grande transformação. Ele passou a controlar a natureza, tá? Por quê? Porque ele passou a criar animais e ele passou a plantar. Quando ele passou a plantar, ele passou a se fixar no lugar. Então ele deixou de ser aquele ser nômade, né? Ele passou a ser sedentário. Por quê? Porque se ele plantava, ele tinha que esperar colher. Não adianta ele plantar e ir embora. Então, isso fez com que ele ficasse no lugar. E nesses lugares, geralmente, ele fazia um cercadinho, criava um bichinho para abater e comer quando tinha necessidade. Então, ele virou agricultor e criador, tá? E a agricultura também é tida como um divisor, tá, do período paleolítico para o neolítico, tá? Bem, eu coloquei aqui para vocês tomarem conhecimento uma tabela dessa divisão para vocês verem como que é, tá? Olha aqui, nós temos aqui em cima, está escrito pré-história e história. Mais abaixo tem vários períodos, tá? Nós temos aqui 140.000 anos antes de Cristo, nós temos o surgimento do homem moderno. Aqui, como são períodos de anos muito longos, é costume cada historiador, cada pessoa ter o seu marco. Aqui ele está dando como surgimento da escrita como 3.000 anos antes de Cristo. Outros autores consideram como 4.000 antes de Cristo, tá? E nós temos um outro marco aqui, que é o nascimento de Cristo. Então, antes do nascimento de Cristo, toda vez que você vai se referir a algum fato histórico antes do nascimento, antes de Jesus nascer, tá? Você coloca AC, antes de Cristo. E depois de Cristo, que é o ano zero, você coloca depois de Cristo ou não coloca nada, tá? Então, dentro da história, a gente tem aqui a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos. Nós vivemos
na idade contemporânea, tá? Para vocês tomarem conhecimento disso daí, né? Bem, então eu vou pedir a vocês para, com base nessa nossa aula, para vocês realizarem uma atividade, tá? É uma pergunta, e essa pergunta está pedindo o seguinte: para os historiadores, que acontecimento na vida humana foi o ponto que dividiu a pré-história da história? A. Foi o desenvolvimento da agricultura. B. Foi a domesticação dos animais. C. Foi a descoberta do fogo. E. Foi o desenvolvimento da escrita. Então, olha só, vocês vão copiar essa perguntinha no caderno de vocês e na próxima aula eu vou comentar fazendo a correção. E também na próxima aula a gente vai começar a dar continuidade a esse capítulo do nosso módulo, falando sobre a arte na pré-história, tá? Bem, relembrando, a arte rupestre é uma forma de arte desenvolvida pelo homem da pré-história. A pré-história é dividida em dois períodos, tá? O paleolítico e o neolítico. E a história teve início com a invenção da escrita. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço para vocês.